mas o senhor presidente, cederia ao Arthur. Depois o Álvaro. Depois o senador Álvaro. Bem-vindo, senador Álvaro. Eu tenho 2 minutos. É uma coisa bem simples. Senador Arthur Teixeira. É uma história, vou ser bem sóbrio e bem sucinto. E é um exemplo de como talvez se justifique, neste caso, eu que estou muito discreto em relação a comissões parlamentares de inquérito, talvez se justifique nesse caso, porque dificilmente a pressão da opinião pública não levaria à apuração real dos fatos. Talvez fosse mais difícil num caso como esse, que envolve vida de pessoas, se chegar à apuração, enfim. Vou contar uma história aqui bem simples. Uma senhora chamada Dorothy Polly Massolini, de 68 anos de idade, comprou um apartamento da Bancoop. A Bancoop, se nega a dar o termo de quitação a ela, sob a alegação de que essa pessoa deve R$28 mil. Ou seja, tudo que ela tinha jogou ali, a Bancoop fez o que fez e se considera credora da senhora Dorothy Polly Massolini. Muito bem. Ela foi, obviamente, à justiça e seu advogado argue que essa cobrança é inexigível, é ilegítima, ela é insustentável. Mas, enquanto isso, e esse é o grande problema, o apartamento dela está no nome da Bancoop, porque se negou a lhe dar o termo de quitação, alegando a falsa dívida de R$28 mil. O que acontece, então? Toda esta confusão, toda esta trama, toda essa tramóia, toda essa trapaça urdida na Bancoop, sob os auspícios das figuras que agora nós vamos ter a ocasião de ouvir nesta casa, o apartamento dela foi penhorado pela Justiça do Trabalho, porque a juíza entendeu que o apartamento pertencente supostamente à Bancoop deveria servir de lastro para quitar dívidas trabalhistas. Pessoas que têm o que receber para valer, pessoas que merecem receber, que têm dívidas trabalhistas reais a receber, essas se quitariam não com o patrimônio do seu vacari ou de qualquer pessoa perto dele, não por outra via qualquer, mas sim através da venda de um apartamento que não pertence à Bancoop, mas pertence à senhora Dorothy Polly Massolini. Eu quero ficar em coisas bem factuais, bem pontuais, para nós percebermos a profundidade desse lamaçal. É o que mexe com a vida das pessoas muito diretamente, porque geralmente tem aquela corrupção assim, deu desfalque no banco, enfim, aí a gente não atenta para o mal que essas pessoas fazem. Não liga isso à prostituição infantil, não liga isso à marginal que passa a assaltar porque o pai está desempregado, ele também. Mas nesse caso, nós temos aqui exemplos bem nítidos, bem claros, bem irretocáveis, bem incontrastáveis, de pessoas de carne e osso, muitas delas doentes hoje. Eu não duvido de que haja, direta ou indiretamente, influência dessa crise nas vidas e na saúde dessas pessoas. Pessoas que foram atingidas por um esquema que, segundo a revista Veja, teria servido até para caixa 2 de partido. Mas, de qualquer maneira, com certeza serviu para o enriquecimento ilícito de alguns tantos. Cada caso dos que aí estão e dos que não vieram deve ser semelhante ao episódio da senhora Dorothy Polly Massolini, que pensava que tinha um apartamento, na verdade não está tendo esse direito reconhecido. Ela questiona uma cobrança inexigível, a Bancoop se nega a lhe dar o termo de quitação e, portanto, como o apartamento não é oficialmente dela, a Justiça do Trabalho vem e se dispõe a ressarcir débitos trabalhistas dessa mesma Bancoop, que, se fosse dirigida honestamente e competentemente e seriamente, não estaria devendo a ninguém do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista da legislação trabalhista, mas dá o apartamento, que é a única coisa que a senhora Dorothy tem, dá em penhora para cuidar de ressarcir essa dívidas trabalhistas. Ou seja, é uma coisa bem objetiva, bem da vida das pessoas e bem monstruosa. Eu queria agradecer aí ao senador Cícero Lucena, ao senador Álvaro, por terem me cedido esse tempo, mas eu percebo que estamos diante de um fato extremamente grave, e um fato muito palpável, as pessoas são de carne e osso, todas são de carne e osso. O senhor Vacari é de carne e osso, é um cidadão, como os demais.
as pessoas que estão aí atrás são de carne e osso, o sofrimento delas é um sofrimento muito compreensível por todos nós, é um drama. São vidas que num país que proíbe a tortura, embora a gente saiba que existe a tortura em delegacia, é um país que está vendo e até então não sabia e não pode ver passivamente a tortura psicológica que está sendo imposta a essas pessoas. Se tortura é proibida, nós temos que acabar com essa tortura. Não teve o PROER, que não foi para beneficiar banqueiro, ao contrário, protegeu correntistas e deu saúde ao sistema financeiro brasileiro. Pensar num PROER para esses casos, ou seja, essas pessoas não podem levar de nós só o apoio moral, não podem levar de nós só o conforto psicológico, não pode levar de nós só, digamos, eventualmente a indicação ao Ministério Público para averiguação e possível punição pela justiça dos culpados. Elas têm que ser ressarcidas financeiramente no que perderam, no que foram lesadas, no que tiveram de lesão às suas vidas, aos seus sonhos, como disse bem o senador que me antecedeu, o senador Mário Couto. Portanto, é um caso sério que deve ser levado a sério por todos nós. Me espanta um pouco essa forma mecânica com que o governo está tratando isso. Forma mecânica. A impressão que dá é que estão de acordo com o que houve. Quando eu não consigo entender qual é a ligação real entre um governo e isso. Parece que assina um recibo, passa um recibo de que tem alguma coisa a ver. Quando era para estarem aqui, indignados como eu estou, e contestados com um caso como esse. Uma pessoa que não amolece o coração diante de um fato desse, está se tornando um ser biônico. Está deixando de ser um cidadão com sangue a correr nas veias. Portanto, que nós examinemos com muita sobriedade estes casos. Quantas Dorothys e quantas pessoas não tiveram suas vidas consumidas pela violência de uma ambição desenfreada, de pessoas que não conhecem limites, que sempre se julgaram acima do bem e do mal, e agora nós estamos vendo que estão muito mais para o lado do mal do que do bem. Muito obrigado. O senador Álvaro Dias.